Amém, igreja. Tem 3 testemunhos aqui para abençoar a minha vida e a sua vida. O primeiro deles é da irmã Bianca, que quer compartilhar o que Deus fez na vida do filho Lohan, de 7 anos. Ele estuda no I9 e no dia 8 de fevereiro de 2019 recebeu um telefonema da secretaria da escola para que ela fosse buscar Lohan, pois ele não estava se sentindo bem. Ela diz assim: meu coração disparou e percebi que algo tinha acontecido, que meu filho não teria contado para as tias. Tentei questioná-lo, mas ele não falava. Estava molinho e se queixando de dor de cabeça. Prontamente, uma funcionária da escola chamou o Uber para nos levar ao pronto-socorro. Em menos de 20 minutos, a equipe do I9 foram ao meu encontro. Irmãs Ana Maria, Luana e Francine. E também minha sogra com os meus amigos Léo e Yolanda, que fazem parte do meu ministério. Graças a Deus, o socorro foi de imediato. A médica que o atendeu pediu uma tomografia e constatou sangramento pequeno intracraniano. Meu mundo caiu, fiquei desnorteada. Quando fui comunicada que meu filho seria internado e transferido para o Hospital e Clínicas de São Gonçalo, porque lá teria recursos que o meu filho precisaria, e só lá também teria o neurocirurgião pediátrico. Meu filho então falou que caiu e não quis falar com a sua tia, com a professora. Irmãos, um detalhe curioso: o plano de saúde do meu filho é o Unimed, e o hospital para onde ele foi transferido não aceita Unimed. Esse foi o início do meu milagre. Meu filho foi para o CTI, ficou em observação, e o neurocirurgião conversou comigo e esclareceu os possíveis sintomas que meu filho poderia apresentar. Foi uma tensão atrás da outra, mas o tempo todo Deus estava cuidando de tudo. Colocou uma equipe abençoada que, percebendo que eu era evangélica, se uniu a mim em oração. E antes de darem os medicamentos ao meu filho, me davam para apresentar eles a Deus. No segundo dia, Lohan apresentou crise de ansiedade aguda, onde ele ficou muito agitado, me causando preocupação. Isso foi devido aos corticoides que o deixaram assim, mas logo passou. E no terceiro dia, Deus completou o milagre. Já se falava em alta médica, pois nenhum dos sintomas citados pelo neurocirurgião se desenvolveu. Queridos, Deus operou meu filho sem intervenção das mãos dos médicos. Nenhum procedimento cirúrgico foi necessário. O organismo do meu filho absorveu todo o sangramento. E para a glória de Deus, meu filho hoje está muito bem. Voltou para a escola na semana seguinte, sem nenhuma sequela, sem nenhum problema. Aproveito para agradecer aos pastores e à equipe do I9, que oraram pelo meu filho. Uma corrente de oração foi feita e Deus operou o milagre. Grata a esse Deus que cuidou de cada detalhe. Toda honra, toda glória, todo louvor a esse Deus que não perde a batalha. Obrigado, Senhor. Mais um aqui para nos abençoar. Boa noite, a paz do Senhor, diz a irmã. Em janeiro, na semana do projeto de vida, coloquei entre tantas questões a vida profissional do meu enteado Leandro, que se encontrava desempregado há 4 anos. E para a glória do Senhor, este mês foi chamado para uma entrevista para exercer naquilo em que ele conhece. Fez a entrevista para o cargo de auxiliar de projetos, mas o nosso Deus não nos dá qualquer coisa, e ele foi admitido como técnico de projetos, ganhando o dobro do salário. Gratidão sempre por tudo que Deus tem feito, pelo que Ele fez e Ele fará em minha família, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz mais um. Boa noite, irmãos, a paz de Cristo. No fim do ano de 2016, foi aprovada no processo seletivo
de doutorado de uma grande universidade privada do estado do Rio de Janeiro. Eu não apenas não pagaria os custos da mensalidade, como também receberia deles uma bolsa mensal para arcar com os meus gastos pessoais, inclusive porque teria que me mudar no primeiro ano para me dedicar integralmente às atividades. Em junho de 2017, fui chamada para uma reunião com a coordenação do curso, que me disse que a minha bolsa seria cortada, dada a crise que estamos vivendo no Brasil e a redução dos repasses governamentais ao programa. Falei que dependia do dinheiro para pagar minhas contas e que não poderia contar com a ajuda de familiares, mas a recomendação deles foi que eu procurasse alguma fonte de renda e que eles tentariam ver uma outra bolsa para mim no semestre seguinte. Saí daquela reunião desolada, comecei a chorar e também a orar, pedindo que Deus falasse comigo. Senti naquele momento uma voz forte e ouvi de maneira muito clara que me dizia para me inscrever em um concurso para professor substituto que estava aberto na UFRJ. Eu não pensava em tentar a vaga, afinal, quais eram as chances de alguém tão nova como eu conseguir uma vaga dessas? Mas resolvi que ia dar esse passo de fé. Era meio-dia quando saí da reunião. A inscrição para o concurso ia até 13h30. Reuni toda a documentação necessária e cheguei ao local de inscrição alguns minutos antes do encerramento. Resultado: passei no concurso. O primeiro salário caiu na noite anterior ao vencimento do meu aluguel. Foi Deus provando para mim, mais uma vez, que Ele é fiel. Ele não deixou faltar nada, irmãos. E para completar a bênção, misteriosamente, a bolsa não foi cortada. O valor apareceu na minha conta no mês seguinte. Falei com a coordenação do curso, mas nem eles sabiam explicar o que havia acontecido. Essa foi mais uma prova de que o nosso Deus é um Deus provedor, um Pai que nos ama e cuida de nós nos mínimos detalhes. Aleluia! Amém. A todos, abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sempre, Deus, é com muita alegria que nós nos reunimos aqui nesse lugar. Porque ao ler, Senhor, Lucas capítulo 19, versículo 10, que declara que o Senhor veio salvar aquilo que estava perdido, reconhecemos, ó Pai, que nós fazemos parte, ó Deus, desse povo que estava perdido, dessa ovelha que estava perdida e que foi encontrada pelo Senhor, ó Pai, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória. Por isso, Senhor, é com alegria que entramos nesse lugar para louvar, para glorificar e para bendizer
bendizer o teu santo nome. Nesse momento, Senhor, que paramos, ó Deus, a nossa vida para ouvir a tua voz, para ouvir aquilo que é desejo do teu coração. Que a tua palavra alcance os nossos ouvidos, alcance os nossos corações e alcance também, ó Deus de amor, as nossas atitudes. Fale, Senhor, aquilo que é desejo do teu coração, a tua igreja nessa noite. É o que eu te peço, desde já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Ainda estou aqui me recuperando um pouco da voz, vou te pedir um pouco de paciência, né, que dessa vez eu vou beber um pouco mais de água do que do habitual que faço durante a pregação, né, mas será necessário, você vai ver que em algum momento a voz vai começar a falhar, ratear um pouquinho, né, então será um momento que eu vou precisar beber um pouco de água. Mas nessa noite o Senhor, Ele tem uma palavra vinda do coração dele para as nossas vidas, porque todas as vezes que o povo de Deus ele se reúne, todas as vezes que o povo de Deus ele está junto, é fato que Deus não despede a sua igreja sem uma palavra. É fato que Deus ele vem de encontro, né, nessa reunião, a não somente a dar uma palavra para cumprir a liturgia de um culto, mas Deus ele derrama uma palavra, Deus inspira homens para pregar, porque é necessário o direcionamento que vem da parte do Senhor. E com certeza é da parte do Senhor que hoje há uma palavra direcionada ao teu coração. O tema dessa mensagem é o ato de Deus que muda a nossa eternidade a partir de agora. Isso se chama salvação. Salvação é o ato de Deus que muda a nossa eternidade, mas a partir de agora. O que Deus ele faz, o que Deus realiza, o que foi realizado na cruz do Calvário por Cristo Jesus, mudou a minha realidade, mudou a sua realidade, mudou a nossa eternidade, mas a salvação ela já começa a operar e ela já começa a agir agora, nesse momento e nesse instante. O Lucas capítulo 19 vai falar sobre salvação, mas Lucas capítulo 19 também fala sobre uma correção, sobre o uso de forma desregrada do dinheiro e o que o amor ao dinheiro em excesso pode gerar. E sobre isso vamos conversar nessa noite e sobre isso iremos falar nessa noite. Primeiro é necessário saber quem era Zaqueu. Zaqueu era não somente um publicano, Zaqueu era chefe dos publicanos. Zaqueu era aquele que era o gerente daquela casa coletora de impostos, e por isso Zaqueu era olhado de uma forma, né, muito, muito ruim por toda aquela comunidade de judeus, porque Zaqueu era aquele que cobrava impostos, Zaqueu era aquele que oprimia o povo de Israel. E é necessário entender também que nessa época a cobrança de impostos não era algo do serviço público, não era algo instituído por Roma, mas o serviço de coloteria, o serviço dos impostos, era algo que era leiloado entre aqueles que eram judeus. Então, de tempo em tempo, de 5 em 5 anos, se fazia um leilão, e todo judeu que ali o quisesse ser um cobrador de impostos, ele ali entrava naquele leilão e ele comprava o direito de ser alguém que iria cobrar o seu próprio patrício, aquele mesmo irmão que fazia parte da mesma nação. E Zaqueu foi esse homem que conseguiu ali uma área nobre de Israel, que era Jericó. Porque Jericó era o lugar de onde se exportava bálsamo. Jericó era um lugar onde havia muito dinheiro, havia muito recurso. Então Jericó não era qualquer um que era coletor em Jericó, não era qualquer um que era coletor de impostos em Jericó, e também não era qualquer um que era o chefe de todos os coletores. Essa era a posição de Zaqueu, um homem muito proeminente em Israel, um homem proeminente em Jericó, e tinha uma posição, né, a resguardar. Zaqueu era esse homem que, quando andava pelas ruas de Israel, todo mundo temia. Quando Zaqueu andava pelas ruas de Israel, todo mundo sabia: agora irão coletar impostos, agora eu ficarei com a minha renda um pouco menor. Essa era a visão que Israel tinha de Zaqueu. Só que o texto, ele somente introduz dizendo quem era Zaqueu, porque o texto, na verdade, vai focar em um desejo de Zaqueu. Vai dizer o texto que Zaqueu, ele queria ver Jesus. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui nessa noite, conversar com vocês, é que o que gerou em Zaqueu o desejo de ver Jesus.
O que gerou o desejo de Zaqueu ver Jesus, se nós voltarmos e lermos aí Lucas capítulo 31 até o versículo 43, tem uma história muito conhecida de todos nós, que todos nós talvez já ouvimos uma mensagem pregada sobre esse texto, que fala sobre aquele cego que estava clamando e dizendo: quem poderia o curar, quem poderia, tem misericórdia de mim. E Jesus cura aquele cego a caminho de Jericó. E aquela notícia chega em Jericó antes de Jesus, porque Jesus curara o cego a caminho de Jericó ainda. Então, antes de Jesus chegar em Jericó, já tinha chegado a notícia de que aquele homem estava curando, aquele homem estava fazendo milagre, e isso causa um alvoroço em Jericó. Olha, aquele homem que faz milagre, aquele homem que muda a realidade, ele está chegando em Jericó. E isso gera em Zaqueu o desejo de conhecer Jesus. E eu quero, querido, nessa noite, gerar em teu coração a seguinte reflexão: que quando Jesus ele começa a fazer, quando Jesus ele começa a realizar, comentários começam a acontecer em meio à comunidade, do que Jesus faz, do que ele realiza, do que ele opera, e os comentários fazem com que aqueles que estão observando queiram conhecer a Jesus. Então tudo o que Deus está fazendo aqui na Igreja de Nova Vida em Colubandê, o que Deus opera a cada domingo, a cada quarta, a cada sábado, a cada domingo, em cada congresso de casais, de jovens, de adolescentes, eventos que acontecem, isso daqui gera comentário, e o comentário não é somente para exaltar ao nome da igreja, mas o comentário é para demonstrar o que Jesus está fazendo e realizando aqui nesse lugar. Então o comentário há dois pontos de vista. Há o comentário, aquele que está dizendo, aquele que está proclamando, aquele que está falando, e aquele que está sendo impactado pelo que está acontecendo. E Zaqueu, ele foi impactado por aquilo. Tem alguém que está passando por Jericó, está curando. Esse homem aqui era cego, esse homem não enxergava, esse homem ficava aqui somente a mendigar, e agora ele enxerga. E quem gerou isso, quem fez isso? Foi Jesus. E Jesus está vindo. E não é diferente na nossa vida hoje. Quantos de nós entramos aqui nessa igreja cegos? Quantos de nós entramos nessa igreja aqui e não sabíamos qual era o real sentido da vida, qual era o real propósito da vida? E começamos a entender qual é o propósito. As pessoas começaram a olhar para a nossa vida e dizer: olha como que fulano está diferente, olha como que a família dele está diferente, olha como que agora ele se porta de forma diferente, ele se comporta de forma diferente. Tudo isso é porque Jesus começou a agir, é porque Jesus começou a operar na sua vida, e eu também quero conhecer esse Jesus. O que Jesus faz gera comentários. O que Jesus faz gera desejo de quem está a observar, de conhecer também esse Jesus. Esse sentimento, esse comentário, fez com que Zaqueu não somente soubesse quem era Jesus, mas ele diz: eu quero também conhecer a Jesus, eu quero ver a Jesus. O movimento que Jesus faz de encontro à vida daquele cego e cura a vida daquele cego, gera também um movimento em Zaqueu, de não somente mais viver para ele, mas agora também conhecer a Jesus. Você entende isso? O que Jesus começa a fazer na sua vida, tem o poder de causar desejo no outro de conhecer a Jesus. Por isso que a minha vida e a sua vida, não pode ser o ir e vir de igreja. Por isso que a minha vida e a sua vida precisa ser um agir constante de Deus em nossas vidas, uma melhora constante, um crescimento constante, porque o agir contínuo de Deus em nossas vidas gera desejo de alguém conhecer a Jesus. Faz com que aquele que está observando, ele entenda: Jesus está operando, Jesus está fazendo algo ali naquela igreja. Naquela igreja não tem encontros solenes. Naquela igreja não é somente ajuntamento de pessoas, mas naquela igreja Jesus opera. Naquela igreja Jesus age. Naquela igreja o cego sai curado, o coxo sai curado. Naquela igreja famílias são transformadas. Naquela igreja Deus opera. E Zaqueu sente o desejo de ver a Jesus.
Só que o texto diz, ele é bem claro em dizer que haviam algumas limitações. Não era fácil somente Zaqueu se colocar ali e esperar Jesus passar. O texto coloca duas limitações. O texto diz que havia uma multidão. Primeira dificuldade, a multidão sempre vai te atrapalhar de ver Jesus mais de perto. Então esse ver a Jesus seria de longe. E Zaqueu ainda tinha uma outra problemática. Zaqueu era baixinho. Zaqueu não conseguiria estar por cima da multidão e observar Jesus. A multidão iria atrapalhar ele. E Zaqueu poderia pensar assim: eu até quero, mas está muito difícil. E quantas das vezes na nossa vida, na nossa caminhada, a gente quer tanto. Quantos irmãos que você olha agora para a cadeira que está vazia do seu lado, e você lembra de um irmão, e você ouviu a última palavra dele dizendo: eu queria tanto continuar, eu queria tanto permanecer, eu queria tanto estar ainda na presença do Senhor, mas eu não consigo. E ele começa a enumerar dificuldades, problemas, limitações. Zaqueu poderia ter feito da mesma forma. Zaqueu poderia ter dito: tem uma multidão, e eu sou de baixa estatura, não vai ter como ver Jesus, ainda que eu queira muito, ainda que eu saiba que Jesus opera milagre, que Jesus faz, que Ele realiza, ainda que haja uma curiosidade muito grande dentro de mim, mas eu não vou conseguir. Só que Zaqueu, ele olha para aquela situação, ele identifica a limitação, ele identifica o problema e ele cria a solução para ver Jesus. E o Senhor nos diz que haverá momentos da nossa vida que realmente virão dificuldades, que realmente virão lutas, que realmente virão limitações para a nossa vida. Mas na hora da limitação, na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da angústia, não é hora de parar, mas na hora da dificuldade, da luta, da angústia, da limitação, é procurar uma solução para continuar vendo Jesus. Zaqueu, ele sai mais cedo, ele sabe que Jesus está vindo, ele sai mais cedo, ele chega no local, ainda está vazio, ele acha uma árvore, ele sobe naquela árvore, o texto não diz quanto tempo ele espera, mas ele fica ali aguardando a hora que Jesus vai passar, porque ele quer ver Jesus, porque ele sabe que há algo diferente na vida de Jesus, ele supera toda a dificuldade para ver Jesus. Talvez hoje você me diga: pastor, eu estou no mesmo estágio de Zaqueu hoje, superando dificuldade para estar aqui nessa noite, superando o cansaço, porque quinta-feira à noite, né, querido, começa a bater o cansaço da semana. Sexta-feira a gente já chega dizendo: meu Deus, glória a Jesus que chegou a sexta-feira. E você está aqui superando sua dificuldade, superando o cansaço, mas caminhando. Da mesma forma que Zaqueu fez, superou as limitações, e haverão momentos da nossa vida que nós precisaremos superar tudo isso para continuar fazendo a obra de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, querido, se você está pensando em parar, em desistir, ou se você se relaciona com alguém que já parou, já desistiu, dizer para ele que não está na hora de parar, mas está na hora de voltar e pegar novamente no arado e voltar a trabalhar. Porque a vida, a caminhada com Deus, a trajetória com Deus requer superação. E haverão momentos da nossa vida que, como Zaqueu criou uma solução, será necessário criar uma solução. Ah, pastor, eu não tenho tempo para ler a palavra, eu acordo muito cedo, eu volto muito tarde do trabalho. É necessário criar uma solução para ler a palavra, porque a palavra é alimento. Ah, pastor, eu estou sem tempo de vir na igreja, eu estou sem tempo de participar de um ministério. É necessário criar uma solução, porque você não pode viver sem isso. Você não pode viver sem a presença de Deus. Você não consegue viver sem o estar perto dos irmãos, sem a ajuda dos irmãos. É necessário criar uma solução. Zaqueu, ele cria uma solução para ver o Senhor. Só que Zaqueu, a gente olha para o texto, versículo 5. Versículo 5, desejo, desde o versículo 1, diz o texto que o desejo de Zaqueu era ver a Jesus. Só que quando Jesus começa a passar,
Aonde Zaqueu estava? Ali na árvore. Zaqueu não vê só Jesus. Jesus, quando passa, vê aquele homem em cima da árvore. Diz aí o versículo 5 na minha Bíblia e na sua Bíblia. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O plano de Zaqueu era um, a proposta de Zaqueu era uma, mas o projeto, o plano, o que Deus tinha reservado para Zaqueu era totalmente contrário ao que ele pensava. E quantas das vezes não é isso também que acontece na minha vida e na sua vida? O projeto que eu tenho para 2019, pastor, é ficar bem tranquilo, é ficar bem em paz, aqui no meu cantinho, sentar aqui, não ser notado, ir embora e pronto, acabou. Mas o Senhor está dizendo para você: ei querido, 2019 é ano de trabalho, é ano de dedicação, é ano de unidade, é ano de ser canal de bênção, é ano de viver para a glória de Deus. Quando Zaqueu olha para o Senhor, ele já estava satisfeito, porque ele só queria ver Jesus. Mas Jesus diz: Zaqueu, eu não quero somente passar pela sua vida, mas eu quero entrar na sua vida. Quantos passaram somente por essa igreja? Quantos estão ainda no lugar físico da igreja? E Jesus só tem passado pela sua vida. Jesus, ele não entra. Jesus não muda. Jesus não transforma. Jesus não senta na mesa da sua casa para alimentar a sua família. Quantos de nós tem acontecido isso? Jesus, ele só tem passado, e você tem permanecido naquela árvore. E Jesus, ele está olhando para você e dizendo: ei, eu não quero só te ver nessa noite, mas eu quero que você desça depressa dessa árvore e vamos, que eu quero ir na tua casa. Eu quero sentar à mesa com você, com a sua família, e gerar todo o alimento que é necessário para a sua família. Zaqueu queria algo superficial. Zaqueu queria somente ver o mestre. Só que o mestre falou: Zaqueu, o relacionamento que eu tenho para você não é nada de superficial, Zaqueu, mas o relacionamento que eu tenho para você é algo profundo, é algo de intimidade. Eu quero entrar na tua casa, eu quero me alimentar contigo, eu quero sentar à mesa. E é isso que Deus, ele deseja também para a minha vida e para a sua vida, querido. Ele não quer somente passar pela minha vida e pela sua vida, mas Ele quer entrar na nossa casa, Ele quer cear conosco, Ele quer ter intimidade. Mas é necessário gerar isso, e isso é conversão genuína. Conversão genuína não é um encontro esporádico de um final de semana. Conversão genuína não é um encontro que nós podemos fazer com Deus. Conversão genuína não é uma estratégia que qualquer igreja possa montar para um final de semana, mas encontro com Deus, conversão genuína é o que acontece diariamente com Deus. Diariamente. Diariamente eu sento à mesa com o Senhor. Diariamente eu o recebo em minha casa. Diariamente Ele molda a minha vida, Ele me transforma. E o versículo 10 diz: quem é o Senhor na minha história e na sua história? Jesus não é aquele que vem e me concede bênçãos de tempo em tempo. Jesus não é aquele, Ele pode sim vir aqui agora e curar a minha garganta e curar dessa gripe, e eu falar de uma forma como você está acostumado à minha voz. Mas Ele não veio somente para isso. O versículo 10 está dizendo para o que Jesus veio até essa terra. Jesus veio para ser o resgatador daqueles que estavam perdidos. É por isso que Ele olha para aquela árvore e Ele não vê somente um homem, mas Ele vê alguém que estava perdido, que precisava de um resgate, e Ele resgata a vida de Zaqueu. E assim Ele fez comigo e com você em um momento da nossa história. Em um momento da nossa história, nós não entramos à toa numa igreja, nós entramos em uma igreja, ouvimos uma palavra, levantamos a nossa mão, porque o resgatador nos encontrou. Porque nós que estávamos perdidos, agora mais não estamos perdidos.
porque a partir de agora, nós não somente encontramos com o resgatador, mas o resgatador foi conosco para a nossa casa. Na nossa casa ele sentou à nossa mesa, e na nossa mesa ele nos mostrou um novo caminho, porque o perdido não precisa só de um resgatador, o perdido precisa do resgatador e de um caminho a ser trilhado agora. E é isso que Jesus faz com a minha vida e com a sua vida. Ele nos resgata, Ele nos tira de uma condição de vida que nós estávamos totalmente perdidos. Zaqueu vivia numa condição de opressão. Zaqueu vivia numa condição onde financeiramente ele estava bem, onde ele tinha tudo o que ele queria, tudo o que ele sonhava, mas ele fazia isso oprimindo o povo. Ele fazia isso porque tinha uma usura no dinheiro, porque ele queria e queria mais a cada dia. E o versículo 9 e 10 vai nos dizer assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Versículo 8 fala assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O que era motivo de problema, de dificuldade na vida de Zaqueu, o que o levava a pecar, o que o levava a oprimir o povo, era a usura pelo dinheiro. E é exatamente isso a primeira marca, a primeira evidência de salvação. Porque a salvação, ela vem acompanhada de evidências. Salvação não é somente levantar a minha mão, me batizar e estar em uma igreja, mas a salvação, ela é evidenciada com atitudes. E Zaqueu, logo depois do encontro com Jesus, de Jesus ter ceado com ele em sua casa, há uma atitude em Zaqueu: uma vez que eu fui resgatado, uma vez que eu não sou mais perdido, uma vez que eu entendi qual é o projeto de Deus para a minha vida, é necessário agora restituir todos aqueles que eu defraudei. O que era desequilíbrio na vida de Zaqueu, agora passa a ter equilíbrio, porque a salvação chegou na casa dele. E isso acontece também, querido, com a minha vida e com a sua vida, porque a salvação, ela é evidenciada com atitudes práticas. Aquilo que era desregrado na sua vida, aquilo que era objeto no qual você pecava, objeto pelo qual te afastava de Deus a cada dia, essa vai ser a primeira evidência do que Deus está fazendo de transformação na sua vida. Zaqueu, ele tinha uma vida de usura, uma vida de pecado, uma vida de defraudação na área financeira. Quando a salvação chega à sua casa, a primeira coisa que é restituída é a vida financeira. Ah, mas com mais, pastor? Não foi com mais. Foi com ele começar a restituir tudo aquilo que ele tinha retirado dos mais pobres. Pastor, mas o que esse texto tem a ver com vida financeira, com dízimos, com ofertas, com uma vida no altar do Senhor? É fato que o texto não está falando sobre dízimos e ofertas, mas o texto está falando sobre mau uso do dinheiro. Como que o dinheiro pode nos levar a atitudes erradas e a caminhos errados. Mas quando Jesus, ele entra na minha vida e na sua vida, ele entra corrigindo todas as coisas. A salvação não somente nos inclui no rol de membros de uma igreja, a salvação nos inclui num caminho de santidade e de acerto. E o Senhor nessa noite quer fazer com que nós entremos por esse caminho de acerto. E aonde nós estamos defraudando, aonde que está havendo um mau uso do recurso que Deus tem nos dado, é necessário corrigir, é necessário acertar, é necessário entender que todo o recurso que chega à nossa mão é graça do Senhor. E sabe graça para quê? É graça para você sustentar a sua família,
graça para você gerar os seus sonhos, os teus planos, para que você avance na sua vida. Mas quando o Senhor, Ele contempla a sua família que precisa ser suprida, o Senhor também contempla a igreja local que Ele te plantou. Deus, quando Ele fala assim, meu filho está precisando de um aumento, porque a família cresceu, porque agora ele vai chegar numa fase que a filha vai para a faculdade, para um curso de inglês, o Senhor, Ele derrama essa bênção, mas o Senhor também, quando olha a sua família, olha também a igreja que você faz parte. E é necessário utilizar da forma correta, agir da forma correta. Quando o Senhor entra na vida de Zaqueu, o Senhor corrige todas as áreas da vida dele. E é necessário também entender que salvação, é necessário que essa salvação, de forma total, de forma 100%, alcance também a nossa vida financeira, alcance a nossa dedicação. E vida financeira inclui organização, planejamento, até onde a minha mão pode ir, até o que eu posso fazer, o projetar de cada dia, de cada mês, de cada ano. Entender que você faz parte dos desafios, das lutas, de tudo aquilo que Deus Ele quer fazer aqui na vida dessa igreja. Mas é necessário fidelidade e é necessário dedicação. Em algumas outras mensagens já falei sobre isso, que nós somos uma comunidade de necessitados. Nós não somos uma comunidade onde a gente se resolve por si só, onde nós nos resolvemos por si só, mas nós somos uma comunidade de necessitados, aqueles que necessitam da graça, da unção e do direcionamento do Senhor. Se não for o Senhor a derramar graça, se não for o Senhor a derramar unção, se não for o Senhor a derramar direcionamento sobre a nossa vida, nós continuamos perdidos na vida, a andar em círculo. Necessitamos desse direcionamento, necessitamos desse Deus que nos alcança, que nos encontra, que como Zaqueu pensou, eu só vim aqui para ver Jesus, e ele encontra transformação para a vida dele. Ao encontrar transformação para a vida dele, ele entende, é necessário restituir, é necessário utilizar da forma correta o recurso que tem chegado até a minha mão. Nessa noite o Senhor nos chama a primeiro celebrar a tão grande salvação que Ele nos deu. Celebre a salvação, porque nós estávamos perdidos, mas o Filho do Homem veio para salvar tudo aquilo que estava perdido. Mas o Senhor também nessa noite nos chama a fazer uma revisão da nossa vida. Como que nós estamos utilizando o recurso que chega às nossas mãos? Eu não preciso entrar aqui nessa noite e falar de forma bíblica que o dízimo é algo bíblico, não preciso. Isso já foi feito, isso tem em DVD na livraria para vender. Mas é fato que o Senhor nos convida essa noite a também pensar sobre esse homem Zaqueu, que por usura, que por um desejo desmedido, por um amor ao dinheiro, ele estava caminhando para o inferno. Não é o nosso caso. Já aceitamos a Cristo, já estamos caminhando com Cristo, mas precisamos utilizar da forma correta o recurso. Entender que o recurso que o Senhor abre porta, quando o Senhor olha a necessidade que nós temos, de família, de projetos, de sonhos, a igreja não está fora. Quando o Senhor olha para a sua vida, Ele não vê somente a sua família e os seus desejos. O Senhor vê a sua família, vê os seus desejos e vê a igreja que você está plantada. Os projetos de Deus para essa igreja passam pela sua família. Os projetos de Deus para essa igreja não passam somente pela vida do bispo e dos pastores dessa igreja, da liderança dessa igreja, mas todos os projetos dessa igreja passam pela sua família. E você diz, pastor, mas é tão pouco. Querido, mas é com esse pouco que nós temos vencido há 24 anos. E a bênção de Deus para a sua vida
quando você entende a forma correta de utilizar o recurso que chega às suas mãos. O Senhor quer fazer mais, o Senhor quer realizar mais. No início da mensagem eu falei, o que Deus faz aqui gera comentários que faz Zaqueus quererem conhecer Jesus. Só que é necessário o seu empenho, a sua dedicação também nessa área, porque no que tange ao espiritual, o Senhor está derramando. No que tange a criatividade, o Senhor está derramando. No que tange a estratégias, o Senhor está derramando. Mas não basta isso, basta envolvimento real. E o Senhor nos convida nessa noite a um quebrantamento nessa área. Houve quebrantamento de Zaqueu. Eu comecei a palavra falando sobre a proeminência de Zaqueu. Homens proeminentes como Zaqueu não corriam. Na cultura oriental, homem proeminente não corre. Diz o texto que Zaqueu correu para subir na árvore, muito menos subir em árvore. Mas por Jesus eu faço. Por Jesus eu faço. E Zaqueu sobe, se humilha. Muitos estavam olhando para aquilo dizendo, por que Zaqueu está ali? Zaqueu é o homem mais rico de Jericó. Zaqueu se humilha, se quebranta e tem a sua vida acertada diante de Deus. O Senhor nos convida a quebrantamento, a acerto. Talvez o acerto seja replanejar a sua vida, acertar desejos. Zaqueu teve desejos acertados. Zaqueu teve desejos corrigidos. Jesus passou a ser o suficiente para Zaqueu. Não era mais a casa de praia, não era mais o carro novo, não era mais a nova aquisição. Jesus era suficiente a partir de agora. Não precisa sobejar. Eu tenho o suficiente. Eu tenho o suficiente. Eu tenho o suficiente. O que é do Senhor é do Senhor. O que é meu é meu. Sabe, quando a gente começa a pensar desse jeito, fica muito mais fácil. O que é do Senhor é do Senhor. O que é meu é meu. É do Senhor. Não negocie. Tem uma outra palavra sobre vida financeira. Eu dizia que há muitas igrejas que têm dificuldade de falar sobre dinheiro, devido ao cenário de corrupção do nosso país e devido à extravagância de lideranças doentias. Mas não é o caso da nossa igreja. A nossa igreja está livre de corrupção e livre de uma liderança extravagante. Aqui é uma liderança comprometida com o reino. Aqui é uma liderança que deseja a cada dia servir ao Rei dos Reis. E por isso o Senhor nessa noite nos chama a esse quebrantamento, a esse acerto diante do Senhor. Dízimos e ofertas voluntárias. Como o Senhor tocar no teu coração, como o Senhor ministrar ao teu coração. Eu quero te convidar a orar nesse momento, a fechar os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra é a nossa fonte. A tua palavra estabelece princípios e valores. A tua palavra nos fala a forma correta de nos conduzir na vida. Quando lemos Lucas capítulo 19, versículo 10, que diz que o Senhor veio salvar o que estava perdido, uma alegria invade a nossa alma, porque nós somos estes que estávamos perdidos. Agíamos pelo nosso querer, pela nossa forma de pensar, pelo que achávamos certo, mas o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou. E a partir de agora passamos a pensar pelo que o Senhor diz, pelo que o Senhor fala,
pelo que a tua palavra fundamenta, Deus. Em meio à crise, em meio à dificuldade, o Senhor tem abençoado o teu povo. O Senhor tem dado trabalho, o Senhor tem dado recurso, o Senhor tem aberto portas, o Senhor tem feito empresários prosperar. E que Deus haja a compreensão, que quando o Senhor abre porta, o Senhor, ó Pai, está contemplando também a tua igreja. Que assim, Deus, como Zaqueu acertou a sua vida financeira e esse desequilíbrio no amor ao dinheiro, que assim, Pai, aconteça sobre a vida da tua igreja. Que a tua igreja entenda o lugar do dinheiro na sua caminhada e trajetória cristã. Que haja, Deus, fidelidade, que haja, Senhor, generosidade para com a tua obra, que possamos continuar a avançar, que possamos continuar, Senhor, a realizar o teu querer aqui em Colubandê. Isto, Deus, é o que eu te peço, e desde já lhe agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amado, pegue o seu projeto de vida na área financeira. Eu quero dar um tempo para você abrir, para você lembrar o que você escreveu em janeiro. Muitos irmãos escreveram isso em janeiro. Olha aí para que você projetou com Deus. Fala abaixo, cantares. A prosperidade financeira começa na alma. Uma alma próspera com Deus gera prosperidade em tudo que faz. A palavra de Deus diz que onde colocássemos a nossa mão, nós iríamos prosperar, se nós obedecêssemos aquilo que o Senhor nos manda na sua palavra. A obediência a Deus, a obediência às autoridades, a obediência aos pais, a obediência às normas são a base do operar de Deus nas nossas vidas. Pai querido, nós vivemos num país muito difícil. Vivemos num país onde a desobediência a Deus tem levado muitos à ruína, inclusive dos nossos próprios governantes, porque eles criam leis que eles mesmos não obedecem. Por isso, Pai, nós erguemos diante de Ti nessa noite o nosso projeto de vida na área financeira. Pedimos, ó Deus, que independente do que está acontecendo ao nosso redor, porque Tu és o mesmo Deus que fez com que as 10 pragas caíssem sobre o Egito e nenhuma delas atingiu o povo de Israel. Eu creio, Pai, que hoje Tu podes separar vidas, famílias, comunidades, igrejas locais, para serem, ó Deus, como aconteceu com o povo de Israel, que era guardado, protegido e abençoado por Deus de todas as pragas que caíam sobre os povos ao seu redor. Assim, ó Deus, seja hoje sobre as nossas vidas na área financeira. Que cada um saiba possuir com temor e tremor aquilo que o Senhor permite chegar às nossas mãos. Que nós possamos usar bem, Senhor. Usar para abençoar, usar, ó Deus, para louvar o Teu nome, usar, ó Deus, para fazer a Tua obra, usar, ó Deus, para ser instrumento de bênção, todo recurso que chegar às nossas mãos. E eu quero, ó Deus, orar especificamente por irmãos que estão com causas na justiça. A Tua palavra nos manda orar, nos manda importunar o juiz, porque Ele julgará a nossa causa. Por isso, Pai, nós colocamos essas questões em Tuas mãos, para que nesses dias, ó Deus, aonde há vidas que colocaram no Seu projeto, Pai, julga aquela causa que eu tenho lá na justiça, Senhor.
Ouça, Senhor, esse clamor do teu povo, porque muitos recursos, ó Deus, deixaram de chegar às mãos dos teus servos, porque eles foram injustiçados, e agora estão buscando o seu direito na justiça dos homens, mas acreditando no mover de Deus sobre essa justiça. Pai querido, assim seja, ó Deus, a tua vontade feita nas nossas vidas, e que o inimigo não tenha como tocar naquilo que é consagrado a ti, naquilo que pertence a Deus, naquilo que não é mais nosso, mas que nós entregamos nas mãos do Senhor. Assim como o nosso projeto na área financeira, assim, ó Deus, como a nossa vida como um todo, ó Deus, pertence a ti, e nós te agradecemos por isso, e cremos que até o final do ano, ó Deus, muito do que está aqui nesse projeto há de se cumprir na vida do teu povo, e nós o declaramos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Erga a sua mão na direção dos pedidos de oração. Pastores, cheguem para cá, vamos orar ao Senhor. Deus amado, Pai querido, eu não vejo outra forma do que senão fazermos aquilo que a tua palavra nos diz, colocar diante do teu altar as nossas necessidades, como esses irmãos e irmãs estão fazendo aqui nesses pedidos de oração. Aqui também há pedidos de agradecimento, testemunhos que estão sendo dados, Pai. Pai querido, que seja para a tua glória, que essas vidas vivam milagres, que os dias que estamos vivendo sejam dias de milagres na vida do teu povo, de testemunhos na área financeira, na área de saúde física, na família, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida, hajam testemunhos que serão frutos do clamor que estamos fazendo na tua presença. Socorre, ó Deus, essas famílias, socorre, ó Deus, essas pessoas. Há pessoas, ó Deus, vivendo dias difíceis aqui, e que tem como um clamor na tua casa a solução do seu problema. Por isso, Pai, honra a fé dessas pessoas que colocaram no teu altar o seu pedido de oração. Muitos intercessórios, Pai, muitos estão orando aqui por filhos, por pais, por parentes, por amigos, por vizinhos, por pessoas que trabalham, ó Deus, lá no mesmo ambiente de trabalho. Pai querido, abençoe, Senhor, estas vidas, e que muitos desses pedidos venham a se transformar em testemunhos do mover e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Pai querido, oramos mais uma vez hoje pela nossa cidade, pelas chuvas que caíram, ó Deus, no Rio de Janeiro, pelas famílias enlutadas das 10 pessoas que perderam a sua vida, pelo governo, Pai, do estado, que tem o desafio de correr para todo lado para resolver problemas dessa chuva. Oramos, ó Deus, pelo prefeito do Rio, nosso irmão, ó Deus, o Marcelo Crivella. Ele é um homem de Deus. Esse homem está sendo atacado, Senhor, por hostes malignas que não concordam com a forma cristã que ele vem governando a cidade, sem dinheiro, sem propina, sem distribuir verbas para fazer amigos, Pai querido, mas usando as verbas para aquilo que verdadeiramente tem que ser usado. Ó Deus, recusando-se a colocar dinheiro em festas pagãs, mas destinando esse recurso ao auxílio daqueles que verdadeiramente necessitam. Por isso, Pai, nós oramos também pelos governos da nossa cidade, da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e do nosso Brasil. Tira de sobre nós, ó Deus, o opróbrio criado pela corrupção de anos no nosso país. Usa esses homens que foram eleitos para que o teu nome seja glorificado e para que a nossa nação seja abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém.